Abra suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 16. Nós vamos ver uma passagem aqui, queridos, que é bem Jesus preparando os seus discípulos para o momento mais difícil para eles, que era a partida de Jesus. E Jesus então nos dá um alerta aqui, falando sobre esse tema que é muito comum a todos nós, que são as nossas aflições, e o tema de hoje é bem isso, vencendo as aflições. Eu quero chamar a tua atenção para o versículo de número 29 até o 33, tá bom? De João 16. Irmãos, por favor, olhem comigo aí, João 16, 29, que diz assim: então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente, e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas, e nem precisas que te façam perguntas, por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus: agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. Amém, queridos? Que texto maravilhoso, né? É interessante a gente olhar para esse texto, para que nós não venhamos de maneira nenhuma ter uma outra expectativa no Evangelho, que não seja a simplicidade do Evangelho e também a preparação que o próprio Jesus sempre nos deu. A gente vai ver isso na vida de Jesus, depois nós vamos ver isso na vida de Paulo, depois nós vamos ver isso na vida dos escritores do Novo Testamento, esta questão de nós sabermos como vencer as aflições. Primeira coisa que eu olhei para esse texto aqui foi a declaração de fé dos discípulos de Jesus, que já começaram a entender assim o que haveria de acontecer, crendo então que Cristo era quem ele dizia que era. Mas Jesus fala assim: ó, tudo bem, mas crer em mim, crer em Cristo, não nos livra das aflições que nós passamos e ainda vamos passar. É interessante também Jesus dizer, deixar-nos claro assim: os cuidados que Deus tem comigo, Ele tem com vocês. Porque Jesus disse para os discípulos: olha, vai chegar um momento tão difícil de aflição na minha vida, que vocês não vão suportar, e vocês vão me deixar sozinho. Mas meio que liberando eles, não é? E aí, o que eu aprendi, irmãos, com essa questão aqui, é que na questão das aflições, a gente fica sozinho mesmo. É impressionante como a coisa é nossa, aquilo causa dentro de mim, aquilo tira a minha estabilidade. Nós podemos estar até juntos, sofrendo por alguma situação, mas cada um de nós, quando Jesus diz assim, ó, vocês vão me deixar sozinho, é que eu fiquei pensando, realmente, na aflição, cada um tem o seu momento de estar solitário. É uma coisa que não dá nem para a gente explicar, não dá para a gente verbalizar como é que está aqui. Aí, graças a Deus, o Senhor nos dá os recursos das lágrimas, não é? O próprio Cristo, o Senhor nos dá o recurso do clamor, o Senhor nos dá o recurso da oração, o Senhor nos dá o recurso da palavra, e uma das que mais ajuda são as lágrimas, né? Quando a gente se dispõe a chorar. Chorar faz bem sempre. Chorar é a maneira líquida da gente diluir um pouco as nossas aflições, quando as lágrimas são resultado das aflições. Então Jesus falou assim: eu vou ficar só, mas eu não vou estar só, vou estar só
da ausência de vocês. Mas é impressionante, irmãos, como quando Jesus nos faz lembrar de que Ele vai ser abandonado pelos discípulos por conta da humanidade deles, por conta das limitações dos discípulos. E nós somos muito limitados mesmo, queridos, na tentativa de ajudar o outro na aflição dele. É raras vezes que as pessoas aflitas não se sintam, mesmo que as pessoas as cercam, mas não tem o seu momento assim de solidão, porque a aflição, para quem conhece a Deus, tem uma grande bênção nela, que a gente vai correr para aquele que a gente sabe que vai intervir na minha aflição. As pessoas podem nos ajudar, pode oferecer o seu ombro, pode oferecer os seus ouvidos, mas aquela intervenção sobrenatural, aquela paz que excede todo entendimento, o amor que excede todo entendimento, a motivação para a gente colocar limites nos nossos desesperos, só o Senhor mesmo. E é isso que Jesus vem nos ensinar aqui, que Ele vai dizer assim: olha, vocês vão me deixar, e a gente fica mesmo, só que eu não estou sozinho, Aí é quando Jesus então diz: olha, eu quero que vocês peguem muito o cerne desse ensinamento de João capítulo 16. Jesus falou assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, tudo que eu estou passando, ninguém pode passar, não há um ser humano que suporte o que vou suportar, com o propósito daquilo que vou sofrer, cumprir as promessas de Deus, cumprir os desígnios de Deus, cumprir a palavra do Antigo Testamento inteiro em Cristo Jesus, levar sobre si aquilo que Isaías diz no capítulo de número 53, levar sobre si todas as nossas enfermidades. Então, só eu, porque crucificados, irmãos, o poderio romano crucificou muita gente, mas com o poder, com a eficácia e com o plano de Deus estabelecido sobre Jesus Cristo, só Ele podia sofrer da maneira que sofreu. Nenhum crucificado era tão flagelado como Jesus foi, com coroas de espinhos, com chibatadas, com cusparadas. O indivíduo era exposto à vergonha lá, à maldição da cruz, por qualquer erro que ele havia cometido, mas não havia aquele exagero que fizeram com Cristo. Então ele dizia isso, ele falou assim: olha, tudo isso está acontecendo comigo, tudo isso vai acontecer comigo com um propósito, para que vós tenhais paz. Aí é que ele diz isso, versículo de número 33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Irmãos, não é para olhar para Jesus e achar dele um coitadinho, ou então se encher de culpa, não. É interessante que tudo o que Cristo fez por nós, foi para estabelecer um cumprimento de o reatar a nossa relação com Deus quebrada lá no Éden, quando o homem pecou. E aí o homem nunca tem paz quando ele não está. Por isso é que Romanos capítulo 5 versículo 1 vai dizer: justificados pois pela fé, temos paz para com Deus. Então Jesus, eu vim para que vocês tenham paz. Então em mim, foque em mim, fique comigo, clame a mim, aprenda comigo, que é a grande saída que Jesus nos dá em Romanos, ou melhor, em Mateus 11, 28, né? Vinde a mim, aquilo que nós já ministramos aqui, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendam comigo. É impressionante, irmãos, como nós temos um recurso tão maravilhoso, que é a palavra de Deus nas nossas mãos. Todos têm acesso a essa palavra. E este ano tive uma compreensão assim que me trouxe muita paz sobre a palavra, que é exatamente
o que Deus libera para cada pessoa que está diante da sua palavra com um alvo. As pessoas que abrem a Bíblia com esse alvo aqui, a todos o Espírito revela. O alvo é, diante da palavra de Deus, o Senhor está querendo que você seja uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor para si mesmo e uma pessoa melhor para as pessoas que fazem parte do seu contexto e das pessoas que Deus vai colocar no seu contexto. Não tem ninguém que leia a Bíblia com este propósito, que Deus não fale com ele: Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor. O que a tua palavra vai me revelar aqui? O Senhor, então, você tem esse recurso. Ler a Bíblia para explicar a situação do mundo hoje, ler a Bíblia para ver se as profecias estão seguindo, irmãos, você vai cair no mundo das especulações. Mas ler a Bíblia com o propósito de Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, que penetra no nosso interior, lá no âmago, até no encontro da alma e do espírito, das juntas e das medulas, para que nos capacite a discernir entre o bem e o mal. Quando você vai para a palavra de Deus, aí Jesus falou assim, a gente vai encontrar ali coisas que nós não explicamos. Essa expressão mesmo que eu usei aqui, a paz que excede todo entendimento, a Bíblia fala dessa paz. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, vai dizer: aquilo que o olho não viu, o coração não sentiu, não chegou ainda no discernimento dos seres humanos, é isso que Deus tem preparado. Então é impressionante como Jesus fala assim: eu vim para isso, para vocês terem paz, porém, no mundo, vocês vão ter muitas aflições. Queridos, as aflições, elas fazem parte da nossa realidade, e ela tem um fórum muito íntimo, por conta de muitas vezes você não compreender a aflição que eu estou passando. Tem as aflições normais, né, que são óbvias, as aflições causadas pela enfermidade, as aflições causadas pela ausência, como aconteceu hoje com a nossa querida irmã Cauana, de perder o seu avô tão querido, as aflições de momentos difíceis das nossas vidas, mas tem aquelas aflições da alma, sabe, coisas que você não consegue explicar, e aí essa coisa é muito íntima, de como algumas pessoas enfrentam algumas dificuldades e outras enfrentando a mesma dificuldade com outra reação. É disso que Jesus vai dizer para nós: para que sobre todas, qualquer que for elas, vocês têm que ter uma postura de um ânimo bom, um ânimo que te faz reagir de maneira positiva. E reagir de maneira positiva é ir para a palavra de Deus e se apegar no que a palavra de Deus diz. Você vai pegar um Romanos 8 ali do versículo 31, até antes do versículo 31, mas você vai pegar Romanos 8 desde o versículo 26, um dos tremendos capítulos da Bíblia, né? Mas principalmente o versículo 28, saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Depois você entra no versículo de número 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, vencer a aflição está ligada diretamente a não um poder pessoal, a não um otimismo pessoal, mas de novo, se voltar para aquele que passou por as mais terríveis das aflições, para que ele pudesse dizer assim, em mim vocês vão ter paz, enquanto neste mundo você vai ter aflição. Então você vai ter como vencer as aflições. Irmãos, existe uma galera de que não adianta, não, as aflições sempre ensinam o homem a buscar a Deus. Não acontece isso não, tá? Dá uma olhada em Apocalipse capítulo 9, versículo 20. Eu achei impressionante isso aqui. Eu falei assim, tem quem não adianta. E olha o que diz Apocalipse 9, 20, só para a gente ver a reação de uma galera aqui,
o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, aí você vai ver quais são as pragas anteriores aí, nem assim se arrependeu. Então tem gente que a aflição, meu amigo, não resolve não. A pessoa entra no mundo da murmuração, a pessoa entra no mundo de buscar culpados, a pessoa entra no mundo de uma revolta contra Deus e que não vai tirá-lo disso. Aí vem Jesus e fala: não, você vai encontrar em mim, você tem paz, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Por quê? Irmãos, preste atenção nessa afirmação: não existe nenhuma das aflições que nós possamos enfrentar que Jesus não sabe como te ajudar a passar por ela, porque Ele disse isso: eu venci todas, eu venci todas. É impressionante isso. E olha a grande gracinha que não dá mais para fazer, que o pastor Cláudio Duarte fala, que de todas as experiências que o homem teve, Jesus, uma que o Jesus não teve foi de casar, né? Jesus casou sim, ele casou com a igreja. Vai vendo que, então Jesus, realmente, ele é o esposo da igreja. E espiritualmente, Jesus não teve a experiência nossa, mas ele casou sim. E a mulher de Jesus, cara, dá trabalho, que somos nós. Então é impressionante como Jesus não tem, mais uma vez, não tenha, se você estiver passando por qualquer angústia que seja, por qualquer aflição que seja, quando Jesus fala assim: eu venci, é porque Ele tem como te alcançar nisso. E quero então concluir, irmãos, trazendo à memória da gente o Salmo de número 34. Abre lá do Salmo de número 34, por favor. Olhe para o versículo de número 17, 18 e 19. É muita bênção em 3 versículos só, irmãos. Eu quero que você tome posse desse salmo, ligue-o com o que Jesus nos ensinou em João 16, e não tenha dúvida nenhuma, disso aqui é a bênção que o Senhor tem para você hoje. Olha o que diz o Salmo de número 34, versículo 17, 18 e 19. Os justos clamam e o Senhor ouve, e os livra de todas as suas tribulações, e algumas Bíblias falam de todas as suas aflições, e outras Bíblias falam das suas angústias. Versículo 18: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas aflições, ou por muitas adversidades, conforme está aí na NVI de vocês. Os justos passam por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. É muita bênção, né, irmão? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Olha só. A RCA vai dizer assim, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Não duvide disso, meu querido, não duvide disso.